Olá, gente, tudo bom? É bom ter você conosco novamente aqui no nosso mais novo curso, o curso de Metodologia Exegética do Antigo Testamento, ou Exegese do Antigo Testamento. Nossa aula de hoje nós vamos trabalhar sobre a importância do Antigo Testamento para a igreja de hoje, tá bom? Então nós vamos estar estudando aí sobre esse tema importante, vamos ter uma longa jornada aí sobre o nosso curso de Metodologia de Exegese do Antigo Testamento, metodologia exegética. A exegese ela é importante na vida da igreja porque ela não apenas nos dá o sentido mais claro do texto bíblico, mas nos ajuda também como pregadores, como expositores da palavra de Deus, como professores de escola dominical, como oficiais da igreja. Então, se você está fazendo este curso, seja bem-vindo, boas-vindas, dou a você. Se você está estudando dentro da nossa plataforma, recomendo que você volte lá para o módulo 0, assista todas as aulas do módulo 0, que as aulas do módulo 0 é um lembrete, né? Um lembrete do hebraico, né? Uma alfabetização do hebraico, só para lembrar vocês como é a língua, de que maneira é a língua, como ela se escreve, essas questões que são pontuadas e ponderadas. No nosso curso você terá as primeiras aulas sobre o Antigo Testamento, entendendo um pouco sobre o Antigo Testamento, o arcabouço que é o Antigo Testamento, a importância dele. Nós vamos estudar sobre a importância, o problema e vamos entrar na crise da teologia exegética, né? São 3 aulas, digamos, preparatórias para a gente mergulhar no mundo da exegese veterotestamentária. Recomendo que você acompanhe todo o curso, que você não desista do curso, que você tenha um bom aproveitamento do curso. Deus abençoe, Deus estenda graça sobre a sua vida. Muito bem. Nos dias ordienos, temos presenciado uma espécie de rejeição do Antigo Testamento. E é claro, você tem vivenciado isso dia após dia, né? Especialmente quando nós procuramos em nossas listagens de sermões, isso no caso dos pastores, dos pregadores, ou até nas nossas listagens de aulas de escola dominical, quando nós olhamos, se por acaso temos alguma dessas listas, quanto nós pregamos o Antigo Testamento. E nós iremos observar o quanto nós o negligenciamos. Então, ele é negligenciado no estudo devocional, no culto familiar, no culto público, nas nossas pregações diárias, nas nossas aulas de escola dominical, se nós escolhemos ensinar um livro bíblico, nós corremos primeiro para o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento é difícil de se entender. Há quem assim se pense, há quem assim proceda, né? Por que há tanta negligência neste particular em relação ao Antigo Testamento? Uma das respostas que podem ser oferecidas trata-se da distância cultural entre o texto do Antigo Testamento e a nossa cultura atual. Esse é o argumento mais comum que nós ouvimos quando você pergunta por que a sua igreja não prega, não ensina, não fala sobre o Antigo Testamento, né? E aí vão dizer, não, porque o Antigo Testamento é um livro muito antigo, né? Não tem muita coisa para a nossa atualidade, com a cultura atual. E aí é a chamada distância cultural. O Dr. Richard Pratt, no seu livro Ele Judeu Histórias, né, um guia completo de interpretação das narrativas das histórias do Antigo Testamento, o Pratt declara o seguinte: o nosso tempo é diferente do mundo do Antigo Testamento. Isso é fato. Os avanços tecnológicos criam um distanciamento. Não usamos mais carruagens e espadas, usamos mísseis nucleares e sistemas de defesa por satélites. Sociologicamente, não somos 12 tribos vivendo na Palestina. Somos inúmeras congregações por todo o mundo. Até mesmo o caráter sobrenatural de muitos acontecimentos fazem com que pareçam bem distantes de nós. Os evangélicos creem firmemente que os milagres relatados na Bíblia ocorreram de fato. Quem é crente vai dizer de fato que aqueles milagres ocorreram. Por exemplo, o machado de ferro de Eliseu literalmente boiou na água, como diz 2 Reis, capítulo 6, versos de 1 a 7. O fogo do céu realmente caiu sobre o sacrifício, né, de Salomão no templo, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 1. Então, estas perspectivas, nós cremos nelas, mas elas parecem que a Bíblia, o Antigo Testamento, está bem distante de nós. Porque não é comumente que você vê todo dia, nos dias de hoje,
estes eventos miraculosos acontecendo. E por causa disso você acaba criando uma barreira, um distanciamento de procurar entender a mensagem do Antigo Testamento. Agora, a importância em si disso. Qual a importância do Antigo Testamento, né? A importância desse texto antigo se revela na necessidade que temos de compreender as verdades do Novo Testamento à luz do Antigo. Ou seja, eu tenho que entender que o Antigo Testamento é importante porque à luz do estudar ele, eu vou compreender o pano de fundo de todo o Novo Testamento. Essa pressuposição é básica para a compreensão da mensagem e da relevância do texto veterotestamentário. O Dr. Walter Kaiser Jr., no seu livro Pregando e Ensinando a partir do Antigo Testamento, um guia para a igreja, ele nos lembra que é chegado o momento de uma nova avaliação das nossas razões para se evitar esta seção da Bíblia, ou seja, o Antigo Testamento, juntamente com o julgamento favorável a procurar no Antigo Testamento as respostas para as questões contemporâneas. E é fato. Então chegou o momento de você olhar para o Antigo Testamento como algo que é relevante, que é atual, que precisa ser ensinado, precisa ser pregado nos dias de hoje. Ok? Muito bem. Seguindo aqui. Isso nos leva para a questão da unidade do Antigo Testamento. Nós vamos discutir um pouco sobre isso, mas a unidade do Antigo com o Novo Testamento, essa unidade entre eles, a união entre eles, né? É esta avaliação supramencionada por Kaiser que precisamos encarar. Se acreditamos na unidade entre os testamentos, como nós cremos, se cremos que a primeira parte das Escrituras se reveste de plena autoridade, de igual modo a segunda parte, então nós precisamos olhar para o Antigo Testamento de uma forma muito mais primorosa. E aí é necessário entender a defesa do Antigo Testamento como um registro inspirado. E aqui o Gerhard von Groningen, no seu livro Revelação Messiânica do Antigo Testamento, nos ajuda a vislumbrar isso. Ele diz que o registro escrito contém uma variedade de gêneros literários. Experiências são registradas de um modo jornalístico. A maior parte do registro consiste de eventos históricos descritos, avaliados e interpretados, vários tipos de material legal, há pronunciamentos proféticos, há demonstrações em forma de sermões, há diálogo, hinos e orações. Mas incluídas em tudo isto, explícita ou implicitamente, estão as comunicações verbais de Deus. Tem todo esse arcabouço que nós vimos, mas tudo implicitamente ou explicitamente está vinculado ao fato de que Deus falou, Deus verbalizou. As comunicações são fonte de unidade, de harmonia, de significado, de propósito e valor do registro escrito. Então, se eu entendo isso desta perspectiva, eu vou olhar para as verbalizações divinas nas Escrituras como tendo de fato unidade, harmonia, significado, propósito e valor. Se eu ignoro isso, eu não consigo fazer uma exegese coerente com o texto bíblico. Eu crio fantasias, eu crio alegorias, mas eu não faço exegese. Então eu preciso olhar para o registro bíblico como a verbalização de Deus ao homem. Então isso me leva a entender que o Antigo Testamento, né, ele infelizmente acabou indo para a periferia, porque os crentes deixaram de pensar no Antigo Testamento como instrumento no qual Deus verbaliza a sua vontade a nós. Para muitos cristãos, o Antigo Testamento é algo assim como um apêndice do corpo humano. Se suspeita que em algum tempo passado teve certa importância, porém no dia de hoje a sua utilidade é marginal. A parte de alguns salmos, uma série de histórias bibliográficas, o Antigo Testamento tende a ser um livro fechado para a mensagem da vida da igreja. Porém, se temos de desmarginalizar o Antigo Testamento, é vital entender a importância da sua mensagem para a vida e o ensino da igreja. Aqui é Juan Martinez, num artigo que eu traduzi em 2010, cujo título é A Mensagem do Antigo Testamento para a Igreja de Hoje.
É bem interessante, vale a pena dar uma conferida nesse material. Está disponível aí na rede social, tá bom? Muito bem, vamos seguir aqui. E quais são as razões que nós temos para dar importância ao Antigo Testamento no início desse curso de exegese? Primeiro é o que o Walter Kaiser Jr. diz. Ele nos apresenta algumas razões importantes pelas quais devemos considerar a importância do texto veterotestamentário. E alegando que o próprio texto sagrado sai em sua própria defesa, ele argumenta 4 linhas de pressuposições básicas para que nós demos a devida importância ao Antigo Testamento. A primeira delas, ele diz que o Antigo Testamento é a poderosa palavra de Deus. Kaiser aqui argumenta que a primeira seção da Bíblia está além de ser uma mera palavra de mortais escrita para a humanidade. O livro sagrado possui uma variedade de estilos, revelando a individualidade, os dons, os talentos dos escritores, mas ressalta que a preparação dos autores foi uma obra de Deus e que a mensagem registrada resulta na revelação de Deus ou da revelação de Deus. Também ele argumenta que a vocação profética pode se dar desde o ventre materno, como é o caso de Jeremias, capítulo 1, versos de 4 a 5. Vocês conhecem a passagem, quando Deus diz que escolheu Jeremias para ser profeta dele desde o ventre materno. Ou pode ser uma vocação tardia, como é o caso de Isaías, capítulos de 1 a 5, você verá Deus preparando Isaías dentro do templo e tudo mais. No capítulo 6 você vê notoriamente a vocação de Isaías. A insistência dos autores em afirmar que recebiam uma revelação de Deus e que deveriam ser distinguidas de suas próprias palavras, ou seja, eles afirmavam que estavam recebendo um oráculo de Deus, mas que aquele oráculo era distinto das suas palavras corriqueiras, normais, cotidianas. Eram palavras inspiradas através de homens falhos e pecadores, como nós bem sabemos. Mas é necessário a gente entender isso também, né? Muito bem. E as suas próprias palavras norteiam a maneira como estudar a revelação divina no Antigo Testamento. Como nós aprendemos em Jeremias 23, 28 e 29, quando Deus ele nos mostra que alguns profetas diziam que tinham ouvido a palavra do Senhor, que tinham mandado, mas não eram palavras do Senhor, eram palavras do próprio coração deles. Kaiser argumenta que nenhum cristão do Novo Testamento, incluindo o próprio apóstolo Paulo, aceitaria uma diminuição do Antigo Testamento e ressalta a importância do mesmo ao escrever sobre sua suficiência em termos tão majestosos, como é o caso de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 a 17, onde ele evoca a escritura do Antigo Testamento, dizendo que toda ela é soprada, a palavra inspirada que aparece no texto é a palavra grega theopis neustos, que significa soprada, exalada. Ela é exalada por Deus com a finalidade de ser útil, de repreender, de corrigir, de exortar e tornar o homem perfeitamente habilitado em toda a boa obra. Então, a escritura veterotestamentária, ela é importante porque ela me conduz a uma perfeição que glorifica a Deus e me prepara nos caminhos adequados que exaltam a sua majestade. Então, primeiro, ela é a poderosa palavra de Deus. Ela vem ao meu encontro, confronta os meus pecados, confronta a minha vida, confronta a minha visão e cosmovisão sobre Deus e sobre o mundo de maneira magnânima e suficiente. Ok? Muito bem. Também, o segundo argumento de Kaiser para a importância dada ao Antigo Testamento é que o Antigo Testamento nos leva a Jesus, o Messias. Combatendo aquela ideia dispensacionalista, que é a ruptura entre o Antigo e o Novo Testamento, Kaiser nos diz que tal ruptura traz em seu bojo um dos resultados mais trágicos da história do povo pactual, pois sugere que no Antigo Testamento não há nada de messiânico a ser buscado, a ser estudado. Na verdade, o Novo Testamento fica sem sentido completamente quando você assume uma leitura radical dele dentro de uma hermenêutica dispensacionalista. Eu escrevi sobre isso em algum lugar há um tempo atrás, e é uma coisa que é importante a gente ressaltar.
o dispensacionalismo ele não é apenas um problema escatológico, ele é um problema hermenêutico também, ok? Porque ele causa rupturas na interpretação bíblica. Walter Kaiser argumenta que o conceito messiânico está no âmago da mensagem do Antigo Testamento, onde há aproximadamente 456 textos veterotestamentários que fazem alusão direta ao Messias. Então é preciso considerar isso. E aí Kaiser segue o seu argumento em prol da defesa do Velho Testamento, dizendo que ele aponta para Cristo desde o Pentecostes. Atos capítulo 2, versos 16 a 36, o argumento de Pedro ali sobre Cristo que morreu, ressuscitou, que foi profetizado por Davi e tudo mais. Ele argumenta ali em cima do Antigo Testamento, provando a messianidade de Cristo. E os textos relacionados como Joel, capítulo 2, versos 28 a 31, e o texto de Salmos 16, Salmo 110, que são textos claramente messiânicos, eles são claramente apresentados no Novo Testamento como sendo textos messiânicos e que são aplicados à pessoa de Cristo dentro do seu devido contexto. E a conclusão inescapável que Kaiser chega e que nós devemos chegar também é que o Antigo Testamento conduz os homens a Cristo, pois o Antigo Testamento fala da pessoa de Cristo. Lá em João capítulo 5, verso 39, naquele debate que ele vai ter com os escribas e fariseus, ele vai dizer o seguinte, que a lei fala dele e ela dá testemunho dele. No outro momento, Paulo vai dizer que a lei é como aio que conduz os infantes que estavam no tempo legal, no tempo da lei, até Cristo. Então a lei leva a Cristo. No outro contexto, Paulo vai dizer que a finalidade da legislação mosaica, ou da legislação de Deus como um todo, é Cristo. E a quarta e última razão que Kaiser levanta para a gente continuar dando a devida importância ao Antigo Testamento, e que eu considero algo fundamental a gente ter isso em nossa mente, é que o Antigo Testamento ele trata das questões da vida. Acredito que boa parte da negação da importância do Antigo Testamento está naquilo que chamamos de ditadura da relevância. É o que eu digo, ditadura da relevância, ou seja, se aquilo não é relevante, não é atual, não é para hoje, não serve. Porque eu leio o texto do Antigo Testamento, não tem nada falando para mim hoje, não tem nada falando para mim, né? Então ele é irrelevante. O Velho Testamento parece ser um texto muito distante, não tem nada a dizer à nossa cultura atual. E aí, mais uma vez, Kaiser fala dessa relevância, revelando que o escopo do Antigo Testamento está sobre grandes questões da vida, é extremamente amplo e é algo assombroso no seu aspecto prático. Ou seja, ele diz assim, olha, o Antigo Testamento fala sim de questões de vida, mas é algo tão assombroso, tão amplo que você passa batido, você não considera sobre isso. Então ele ilustra isso de maneira muito interessante, dizendo como as questões ecológicas, né, e da dignidade humana expressam nos primeiros capítulos de Gênesis, de 1 a 11. Né? Você lê Gênesis de 1 a 11, você vai entender algumas coisas interessantes. Por exemplo, você vai entender quando Deus coloca o homem para dominar, a palavra dominar lá, que aparece no hebraico, descreve cuidar, zelar. É um sistema ecológico que Deus estabelece, o homem tem responsabilidade ecológica com o universo, com o mundo criado. Quando você vai estudando as narrativas de 1 a 11, você verá, por exemplo, o colapso que a dignidade humana assume, onde o indivíduo comete homicídios, mata, a truculência, um simples pisar no pé, alguém vai lá e... Então, Deus ele estabelece a pena capital como um regulador para enobrecer, mostrar que a alma humana precisa ser enobrecida. E ele vai chamar essa alma de imago Dei. Então, ele vai dizer, preserve a imago Dei, preserve a imagem de Deus dentro desse contexto. Então, é interessante você considerar isso que o Kaiser está colocando para nós. Outra questão é sobre as relações íntimas e conjugais expressas em Cantares de Salomão. Quando você lê Cantares de Salomão dentro do seu devido contexto, não é aquela coisa que você faz, daquela ponte, né? A relação entre Cristo e Igreja, né? Que geralmente as pessoas fazem. Isso aqui é uma excelente exegese. Não. Em primeiro plano, o contexto que o pregador Salomão coloca lá em Cantares é o contexto do relacionamento conjugal dentro do aspecto da aliança.
E eu não posso ignorar esse aspecto interessante. E também a questão de uma teologia da cultura no livro de Eclesiastes. Se você lê o livro de Eclesiastes, há quem diga que Eclesiastes é um livro puramente pessimista, mas é um livro que fala de cultura. Por exemplo, ele vai falar sobre a produção de livros e tudo mais. Há vários conselhos de cultura, de engenhosidade, de orientação presente no livro de sabedoria chamado Eclesiastes, né? O Correlante, né? O pregador. Então, as leis morais e o valor da vida humana, conforme ensinado no Antigo Testamento, mostram uma sua relevância para hoje como algo singular. Então, o que é singular no Antigo Testamento é aquilo que o Antigo Testamento fala para hoje. Por exemplo, você lê sobre a lei da preservação da propriedade, está lá no Antigo Testamento. A lei do direito de legítima defesa está lá no Antigo Testamento. A preservação da vida está lá no Antigo Testamento. Então, quando eu olho para o Antigo Testamento, eu olho todo esse arcabouço, ainda que embrionário, mas está lá presente de maneira muito clara, muito nítida a nós. E por fim, o último argumento que eu diria que Kaiser tem, que é um argumento que todos nós devemos sempre considerar, é que o Antigo Testamento foi usado como autoridade exclusiva na igreja primitiva. O princípio sola escritura veterotestamentária estava presente na igreja primitiva. Esta argumentação é magnânima. Por quê? Porque a ênfase ao termo está escrito e a palavra escritura foi amplamente usada nos dias da igreja primitiva. O termo grego que aparece grafê, né, o seu correlato grafai, na maioria das suas ocorrências no Novo Testamento se faz alusão à referência ao Antigo Testamento. Então, quando eu estudo o Novo Testamento, eu vou ver que a igreja, ela sempre apelou. Jesus diz assim, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Quando você estuda, por exemplo, a Mateus capítulo 4, onde Jesus é tentado, está ali havendo uma alternação entre a interpretação cristológica e a interpretação satânica. Né? Satanás pega as escrituras, interpreta elas e perverte o sentido dela para propósitos maus. Cristo corrige essa interpretação, mostrando não é assim que deve ser feito. De igual modo, você vai ler lá o Sermão do Monte, Cristo corrigindo a interpretação dos escribas e fariseus do seu tempo. Naquele debate de Jesus, lá no capítulo 10 de João, você verá exatamente Cristo discutindo com os escribas e fariseus mais uma vez e dizendo assim, está escrito, está escrito, está escrito, e a escritura não pode falhar. Então, que escritura está fazendo menção? O Novo Testamento? Não, ele está fazendo menção ao Antigo Testamento. É o Antigo Testamento que ele está mencionando. Quando o Cristo ressurreto, ele fundamenta todo o seu sofrimento e glorificação das Escrituras, ele o faz naquele caminho dos discípulos de Emaús, né? Onde ele se encontra com eles lá em Lucas 24, versos 25 a 26, onde ele chama de nécios, tardios de coração, para crer em tudo que a Escritura estava falando, porque a Escritura havia dito que ele iria morrer, padecer e sofrer o terceiro dia e ressuscitar, conforme está escrito nas Escrituras. Então, que Escritura Jesus está fazendo menção? Ao Antigo Testamento, ele vai falar leis e profetas, né? Então, lei e profetas é exatamente a estrutura veterotestamentária conforme nós conhecemos. Então, a importância do Antigo Testamento para a exegese está a partir desse princípio que nós estabelecemos. A autoridade da palavra de Deus. Por que eu preciso estudar a exegese do Antigo Testamento? Porque a igreja entendeu que o Antigo Testamento era autoridade exclusiva na vida da igreja. Então, eu preciso conhecer o Antigo Testamento tanto quanto o Novo. Eu temo muito que a igreja evangélica brasileira seja uma igreja muito do Novo Testamento e não do Antigo. E as igrejas neopentecostais usam mais o Antigo Testamento, pervertendo o seu sentido, dando sentido alegórico, não pretendido pelo autor ali naquelas passagens, para usufruir da boa fé dos crentes para enriquecimento ilícito. Isso é terrível. Então, assim, quando eu estudo o Antigo Testamento, eu tenho que estudar o Antigo Testamento com esses viés que nós colocamos aqui. Eu quero concluir essa nossa primeira palavra, nossa primeira aula em si, dizendo que, colocando algumas considerações para vocês. Primeiro, que o Antigo Testamento é importante para a igreja cristã, porque sua mensagem é como um alicerce no qual toda a teologia das Escrituras é construída. Quem vai falar sobre isso, se não me foge a memória, é o pastor Evans, naquele livro lá, Batismo Infantil, que os pais deveriam saber acerca desse sacramento, publicado pela editora
puritanos. Mas tem uma frase naquele livro que me chama muita atenção, diz que nenhuma doutrina no Novo Testamento ela tem origem isolada e a parte do Antigo Testamento. Toda doutrina nasce no Antigo Testamento, ainda que de maneira embrionária. A Confissão de Fé de Westminster, no seu primeiro capítulo, vai dizer o seguinte, que na Escritura você vai ter algo que pode ser inferido das Escrituras, clara e logicamente. Então, ainda que seja uma coisa embrionária, mas você vai ver lá na Escritura muito presente isso. Então, as Escrituras, elas são o construto de toda a nossa teologia, o Antigo Testamento. Sem ele, ou seja, sem o Antigo Testamento, a mensagem redentiva não encontra sentido e nem justificativa. E o Antigo Testamento é relevante para nós hoje porque o apóstolo Paulo assegura essa verdade lá em Romanos capítulo 15, verso 4. Paulo diz, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então o argumento de Paulo é claro, que o Antigo Testamento é suficiente em matéria de doutrina e vida. Todo ensino, todo conhecimento, toda compreensão que a igreja cristã possui é derivado e oriundo do Antigo Testamento. Então você tem aí todo o conforto, todo o consolo que a igreja neotestamentária precisa. Então esse argumento de Paulo é que tanto o Antigo Testamento é suficiente em matéria de doutrina e de vida, né, que todo o conforto, todo o consolo, todo consolo que a igreja neotestamentária precisa encontra-se no Velho Testamento. Nele somos consolados e instruídos. No livro dos Salmos, por exemplo, somos confortados. E em Provérbios somos instruídos na sabedoria. Só para termos alguns exemplos de como o Antigo Testamento ele é importante na vida da Igreja de Cristo Jesus. Tá bom? Ok, querido aluno, eu quero dizer a você que estuda na nossa plataforma que você deve baixar os PDFs que estarão disponibilizados, ler o PDF, estudar as aulas e cumprir todo o nosso cronograma, para que não fique você perdendo seu tempo ou deixando passar os prazos para a disciplina, tá bom? Deus abençoe, Deus estenda a graça, até a nossa próxima aula, para a glória do Senhor. Amém.